Olá, me chamo Adriana Cavalcante, sou coordenadora e também coautora do livro O Poder da Inteligência Emocional, volume 2, e hoje recebo em nosso podcast as coautoras Luciana Costa e Júlia Tinoco. Olá, Luciana e Júlia, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito bom recebê-las aqui. Vamos conversar a respeito dos seus capítulos, compartilhar com o nosso público a riqueza de conteúdo que vocês trazem através do nosso livro. E começo por Luciana. Gostaria de entender, Luciana, o que lhe motivou a escrever sobre etarismo, mas antes disso, por favor, uma breve apresentação para as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo. Então, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Eu sou Luciana, 52 anos, né? O meu tema é etarismo. Eu acho que a minha apresentação necessariamente precisava ser falando da minha idade. Ótimo. Porque existe um preconceito de falar... Ninguém não se pergunta a idade de mulher. Se pergunta sim, e se afirma a idade, porque ter idade é estar vivo, é estar pleno, né? É um privilégio. Então, Luciana tem 52 anos, mãe de Maria Cecília, 14 anos, sou advogada há quase 30 anos, estudante de psicologia, com muito gosto de estar adentrando em outra seara de conhecimento para que eu possa aprofundar a escutatória, o acolhimento humano. Então, essa é a Luciana de hoje, aos 52 anos, cheia de projetos, cheia de sonhos. Escrevo desde os 13 anos, então sou poetisa, pintora autodidata. E é isso, Luciana tem esse desenho, mas assim, uma pessoa, sobretudo, com muita vontade de viver e realizar. Então, esse é o motivo do meu tema, é tentar estimular outras pessoas a se reconhecerem em seu momento de vida, em seu processo de vida, em sua idade e valorizar cada minuto de vida. Muito bom. Um estímulo. É um estímulo. Muito bem. Esse foi o meu viés para escolher esse tema. Vamos conversar mais um pouco acerca desse tema tão importante, especialmente para o universo feminino. É bem verdade. E Júlia Tinoco, quem é essa moça bonita chamada Júlia Tinoco? Então, Júlia Tinoco, mãe, esposa, advogada, tenho 42 anos, sigo a linha de Luciana, não tenho problema em falar na idade. Falo que a advocacia, a previdenciária na qual eu litigo, não foi o meu amor à primeira vista, ela veio como um segundo grande amor, porque a minha especialização anteriormente foi uma outra, mas o direito previdenciário ele foi chegando e ficou. E aí, como tudo que eu faço na minha vida tem que ter um propósito, eu descobri um propósito no direito previdenciário, que foi dar voz a quem não tem voz, a transformar o direito, e sobretudo muitas vezes de mulheres que não conseguem ter voz em voz, e expandir essa advocacia previdenciária com um planejamento previdenciário prévio antes de uma aposentadoria. Perfeito. E organizando isso tudo. Mas em meio a todas essas questões, mãe, esposa, advogada, um fator muito importante que a gente não pode deixar de pensar e falar, que é a inteligência emocional. Porque você está à frente de tudo isso não é muito fácil, é muito desafiador. E embora eu seja nova, esteja numa fase boa, positiva, mais desafiadora, lidar com a inteligência emocional dentro da advocacia, ela não é muito fácil, porque a minha realidade como advogada previdenciarista é uma realidade muito difícil de ser enfrentada muitas vezes. Eu atendo em interior, por exemplo, onde as pessoas, as mulheres não têm o básico, né? E aí foge muito a uma realidade que a gente não consegue nem mensurar se a gente não estiver de perto. Então, o advogado previdenciarista, ele precisa trabalhar muito bem a sua inteligência emocional. E a partir disso, foi que me motivou
a escrever um pouquinho sobre a advocacia junto com a inteligência emocional. Você vai já trazer mais detalhes de como a inteligência emocional se comunica com a advocacia, especialmente com o planejamento previdenciário. Voltando um pouquinho para a Luciana agora, Lu, me fala sobre a escolha do tema, sobre o que você quer deixar de mensagem quando você aborda o etarismo, a quem você direciona, o que traz, o que você recheou nesse capítulo. Você já é coautora pela 3ª vez, não é isso? Segunda vez? Terceira vez. Segunda vez, é isso? Não, olha, escreve tanto que eu já estou aqui me confundindo. Quantos já está escrevendo tudo, já perdeu as contas. Os 2 estão ali, né? Porque a gente já participou. Sim, esses 2 aqui, os impulsionadores de carreira, inteligência emocional. Então vai para a terceira vez, eu acertei, né? Com a sua coordenação brilhante. Com a minha companhia, né? Com a sua companhia, com a sua credibilidade, com o seu entusiasmo. Sim. Então, assim, eu quero aproveitar esse espaço para também, assim, não só em meu nome, mas de todas as coautoras, agradecer essa porta que você abriu em nossas vidas. Ô Lu, Freud fala que o inconsciente se comunica. Pois é. Né? Então, nós estamos aqui numa rede de pessoas, de profissionais, com propósitos relativamente similares. Nós estamos conectadas porque temos afinidades conscientes e inconscientes. E é interessante, né, Adri? Porque no nosso caso, nós tivemos um encontro em 1990, né? Perfeito. E você partiu para uma carreira diferente, partiu para São Paulo, eu fiquei em Natal, e a vida ela é muito sábia. E ela promove nesse inconsciente, ele promove essa junção, esse retorno, né? Nós sempre nos comunicamos, né? E Deus nos deu essa oportunidade de estarmos juntas agora em 3 livros, né? É isso. E os livros uma oportunidade para o nosso público também. A gente poder partilhar as nossas vivências, o nosso processo de vida, que eu acho que a gente que escreve... A gente escreve para doar para o outro. Sim. O que passa por nós, eu digo que nós somos instrumentos. Então, tudo isso que a gente aprende da vida e que a gente consegue elaborar, tanto no consciente como no inconsciente, e a gente consegue transformar isso em palavras, em uma linguagem escrita, e a gente ter essa oportunidade de oferecer para o outro o que a gente recebeu da vida é muito gratificante. E no seu capítulo você consegue fazer, dar esse recado, devolver para as pessoas aquele conhecimento, aquela experiência. Eu tento trazer o etarismo, e que é bem interessante, porque, por exemplo, tem um podcast de Sérgio Cortella sobre etarismo, que é muito interessante. O viés que ele apresenta é diferente do artigo, mas ele fez uma abordagem que eu achei interessante, porque o etarismo, que é o preconceito relacionado à idade, ele não é só a idade, como a maioria das pessoas pensa, da idade do envelhecimento. Existe o etarismo ou idadismo em relação a quem é jovem. Então, eu posso falar de etarismo em 2 vieses. A nossa abordagem foi nesse segundo viés. Certo. Mas eu trazendo um recorte de Cortella que eu acho que é interessante. Sim. Por exemplo, quando eu comecei a advogar, que eu era muito jovem, e eu senti esse etarismo porque era muito jovem, entrando na advocacia, no universo ainda, na minha geração, muito masculino. Para você ter uma ideia, a minha turma de 90 formandos, eu acho que nós temos hoje 2 advogadas, eu e Renata Barreto. Minhas colegas migraram para outras áreas. A advocacia ainda é uma área muito masculina, principalmente o pessoal da minha geração. Júlia já está numa geração de uma década depois, ela já pegou um outro contorno. Então, quando eu comecei a advogar, eu senti esse etarismo porque era muito jovem. Você se identifica ali, tem uma legitimidade sua ali naquele. Então, veja, você tem o olhar de um etarismo, vamos dizer, por ser jovem demais, como Cortella colocou muito bem. Então, não é só você ter o preconceito contra uma pessoa idosa ou você ter um preconceito contra um jovem que está começando a vida. Eu me lembro que uma das primeiras audiências,
uma juíza, né? Ela começou a indeferir minhas perguntas. E eu disse, doutora, a senhora está indeferindo minhas perguntas, eu estou fazendo meu trabalho. Aí ela disse, essas advogadas novinhas são assim, perguntam demais. Aí eu olhei para ela e eu disse, a senhora começou a ser juíza hoje? Ou a senhora começou mais jovem? Ela parou. E era uma mulher. Veja que era uma mulher colocando uma barreira para outra mulher que estava começando, como a sociedade às vezes é cruel com a mulher. Muito. Então, assim... Idade, então? No artigo, eu abordo o etarismo nesse viés da idade, do preconceito, com as pessoas mais velhas. Então, essa questão geracional, que a gente precisa trazer esse diálogo para o público, de fazer essa interação e mostrar que o etarismo não faz sentido nem contra um jovem que está começando a vida, que precisa ser acolhido no mercado de trabalho, nem tão os sêniores, que precisam ter, eles têm uma vida de aprendizado. Então, o mercado precisa se renovar, como está tendo esse processo agora, essa onda agora, 50+, onde as pessoas estão redimensionando essa visão de abrir o mercado para pessoas, para o público 50+. É uma tendência. E aí, Júlia vai entrar dentro da área, dando continuidade a essa linha de pensamento, porque a sociedade, o mundo está envelhecendo. Não é um fenômeno Brasil, é um fenômeno mundial. É verdade, a Europa principalmente. A Europa e o Brasil também. Sim, então, o Brasil, comparado ao que era em décadas anteriores, é um país velho, né? Exatamente. Então, assim, existe toda uma perspectiva de mundo para uma população longeva. Sim. E o mundo precisa acordar para essa população. Ô, Luciana, e aonde entra a inteligência emocional? Como o etarismo se comunica com a inteligência emocional? Ou então, o que a inteligência emocional contribui para ressignificar o etarismo, para diminuir a resistência em relação aos eventuais preconceitos quando se fala sobre idade? A inteligência emocional, que é a nossa matriz, desde o primeiro livro, ela permeia todas as relações humanas, como a gente se posiciona emocionalmente nas situações da vida, a nossa resiliência, todo esse nosso olhar de ter um equilíbrio para dimensionar o valor das coisas. Então, por óbvio, o etarismo é uma situação real? E aí eu faço esse recorte retomando, não só em relação a quem tem mais idade, como quem também tem pouca idade e que merece esse olhar dentro da inteligência emocional, esse olhar de ressignificar, de você ter como estabelecer competências e um equilíbrio próprio para vivenciar aqueles desafios nessas etapas da vida. Porque a vida é um processo, ninguém nasce pronto. Ninguém está pronto nem quando entra no mercado de trabalho, nem quando está no mercado de trabalho como sênior. A vida é um constante aprendizado. E quando a gente coloca como centro o etarismo, você tem uma expectativa que a inteligência emocional ela contribua para quem é o sujeito, né, o sujeito de mais idade, e para quem interage com o sujeito de mais idade, não é? Então, é um mosaico que vai se formando. É um mosaico que vai se formando. Então, a inteligência emocional é uma ferramenta. Por isso que o livro é tão empolgante, porque, veja só, a gente pega um tema central que ele se desdobra em muitos vieses e em vários olhares de vários profissionais de áreas distintas. Então, assim, pode parecer até um lugar comum, é um tema que já vem, é recorrente, mas é um tema tão plástico na linguagem, vamos dizer assim, da neurociência, que você consegue esticar a inteligência emocional como um lençol para muitos olhares. Então, olhares, áreas, porque a gente precisa... O que é usar inteligência? Eu vou pegar um gancho no que você falou e vou me direcionar agora a Júlia. Como você trouxe esse viés da inteligência emocional para a advocacia, né? Frente à luz do planejamento previdenciário? Que associação você estabelece no seu artigo
interagindo inteligência emocional e advocacia? Claro, porque eu tenho uma filosofia, e aí é uma filosofia de vida mesmo, que tudo parte de um planejamento. Eu já tive experiências, tanto na vida pessoal como profissional, de ter feito algumas coisas de forma aí, vou fazer, ponto, fiz, está feito. E aí, a partir dessas experiências, a gente vai observando, não funciona sem um planejamento. Por isso, mais uma vez, que a advocacia previdenciária, no foco planejamento previdenciário, não veio de um acaso, veio de um propósito, que aí a gente consegue estar usando na nossa vida, porque nada vai funcionar se a gente não tiver um planejamento bem feito. Eu posso entender, Júlia, me interrompendo, inclusive, que a pessoa que tenha mais capacidade, dotação, seja emocionalmente mais inteligente, ela vai ter mais cuidado, ela vai ter um olhar melhor para planejar o seu futuro, a sua aposentadoria, a sua previdência. Claro. Você acha, isso se comunica? Claro, se comunica totalmente, né? Porque tudo na nossa vida, e é muito interessante o livro, porque a gente está o tempo todo linkando com o tema da outra. Quando Luciana fala assim, olha, lá atrás eu fui interrompida numa audiência por uma juíza. Nossa, quanta inteligência emocional ela não teve que naquele momento usar para se conter, para se conter diante a autoridade de não explodir, porque isso na verdade é muito complicado, porque você precisa naquele momento da sua inteligência emocional, naquele ato, né, que você estava como advogado, e é em tudo, né? Então esse planejamento que a gente faz quando a gente usa a inteligência emocional, tanto como cliente como profissional dentro da advocacia, ele é muito importante porque ele vai refletir lá na frente. E aí a gente linka com o tema de Patrícia sobre consumo. Porque as nossas escolhas hoje refletem o nosso futuro. Perfeito. Porque o nosso futuro vai chegar no etarismo. Então a gente está o tempo todo dentro do livro se comunicando. E isso é um diferencial muito grande para o livro, porque a gente conversa entre os temas. Trazendo a questão do etarismo e relacionando com o planejamento previdenciário. Eu preciso chegar a uma determinada etapa da vida mais avançada para eu recorrer a um planejamento previdenciário? De forma alguma, Adriana. Eu costumo dizer que o futuro ele é agora. Quanto antes a gente conseguir planejar esse futuro, melhor. Porque é dentro de um planejamento previdenciário que a gente faz, onde a gente usa a inteligência emocional para montar estratégias. Perfeito. E aí, a partir dessas estratégias, a gente consegue traçar um futuro melhor. Porque eu costumo dizer, e aí mais uma vez o meu assunto linka com o seu, que a aposentadoria, ela não é uma transição simples, ela é uma decisão de vida. Difícil, uma transição de vida. E isso precisa ser muito bem pensado, porque a gente passa a vida inteira trabalhando, plantando, investindo, para na hora de se aposentar a gente querer o melhor. E muitas vezes a aposentadoria ela não é justa. E nós, como profissional, muitas vezes a gente não consegue uma boa aposentadoria, não por culpa do profissional, mas porque os direitos ficaram muito frágeis para a gente conseguir uma aposentadoria justa e razoável. Perfeito. Então, digna, compatível ao que você investiu. Então, quanto antes a gente faz esse planejamento, a gente monta essa estratégia, a gente usa a nossa inteligência emocional para analisar tudo, é melhor. Eu vou dizer a vocês duas que eu sou o case para as duas. Se a gente pudesse Tenho certeza. montar um combo. Mas, olha, o ano passado eu fiz o meu planejamento previdenciário. E me bateu muito a questão da inteligência emocional, porque a resposta não foi positiva para mim. Na análise, foi percebido que havia feito durante quase uma década uma contribuição errada, da forma errada. E que isso implicou, lá vai implicar principalmente quando eu estiver efetivamente aposentada. Aquilo me tirou muito de tempo. No dia, eu me senti, aí volto para Ana Madalena, em luto. Pegando um viés na sua fala. E a gente falava, quando a gente estava trocando ideias em relação aos nossos capítulos, quando Ana resolveu falar sobre luto, quando Júlia resolveu falar sobre planejamento previdenciário e eu decidi falar sobre etarismo. Então, assim, eu vi esse mosaico muito bem formatado, definido, porque veja só, no etarismo,
pensando agora no viés da idade, da senioridade, você tem o ensejo de ter um envelhecimento saudável. Sim. Você precisa ter um planejamento de vida, e nesse planejamento de vida entra o planejamento previdenciário. Claro. Só que essa conversa que nós temos aqui, ela é esclarecedora, e principalmente eu digo para as mulheres. Por quê? Porque existe ainda uma cultura, e não é só o Brasil. Perfeito, Luciana. Tá? Você pega a Sheryl Sandberg, que ela fez um livro que ela traz recortes em nível de mundo. Em boa parte da sociedade, uma parcela significativa das mulheres, isso é um acordo entre os casais, ficam em casa. E o esposo trabalha fora de casa, não que a mulher não trabalhe, mas ela ficando em casa, ela está exercendo uma profissão. Perfeito. Como administradora do seu lar, e ela precisa de um planejamento previdenciário para que ela lá na frente possa envelhecer de forma saudável, porque tem esse luto, ele acontece, esse luto de você entrar no mercado de trabalho, você migrar para outras searas, ele é um luto silencioso. Então, às vezes as pessoas nem conseguem nominar como luto. Por exemplo, a aposentadoria compulsória no serviço público. Uma mulher com 75 anos, ela vai estar hoje ainda está com muita capacidade, com muito vigor, né? Para trabalhar, e ela pode viver um luto antecipatório, porque ela tem um ensejo de permanecer no mercado de trabalho, e é possível que a legislação previdenciária nos próximos anos ela possa vir a ser modificada. Por quê? Porque existe, e aí Júlia vai dizer isso com muita propriedade, existe uma preocupação, o sistema previdenciário ele pode colapsar, porque se a população vai envelhecendo e você não tem a população jovem para contribuir, essa conta não fecha. Então, provavelmente nós passaremos por algumas reformas para que essa equação ela seja possível, e o sistema previdenciário ele tenha sustentabilidade, porque do contrário ele não tem como permanecer, não é isso, Júlia? Isso. E aí tem até uma estatística que para cada aposentadoria a gente precisa de 5 CLTs ativas. É mesmo? Então o que é que acontece hoje? E o que foi que aconteceu com a reforma e que vai continuar acontecendo? Cada vez mais está difícil da gente se aposentar. Hoje em dia, depois da reforma previdenciária lá atrás, ficou mais difícil, porque entrou regra de pontos, pedágios, então existem algumas aposentadorias que a gente nem fala mais. Você vai se aposentar dependendo do que você fizer, com quantos anos? 92 anos? Então, essa insegurança na aposentadoria gerou um número muito grande de mulheres solicitando a sua aposentadoria precocemente. Não dá para você se aposentar, não vai ser... Não, eu quero me aposentar de todo jeito, porque eu não sei como vai ser. E isso gera uma insegurança muito grande. Então, a inteligência emocional ali o tempo todo né? brigando para não se prejudicar tanto. E aí é quando um bom planejamento a gente consegue reverter isso de forma antecipada. Porque é exatamente o que Luciana estava dizendo, que essa questão de mulheres que ficam em casa, que trabalham muitas vezes mais, mas não são remuneradas, não são reconhecidas. Se elas não tiverem um bom planejamento, como elas vão envelhecer? E se ela der a sorte de ter uma família estável, um casamento tranquilo, com filhos que a gente não sabe o futuro. Então, a gente realmente tem que planejar agora. É tão interessante, no seu aniversário, que Júlia ainda não tinha entrado para o projeto, e a gente começou a conversar ali. E assim, eu já estava lendo muita coisa sobre essa questão de gênero. Inclusive, você deve se recordar que isso foi abordado no primeiro livro do Impulsionador de Carreira. Eu falei um pouco sobre a inteligência emocional na advocacia e abordei a questão de gênero. Quando eu e Júlia, a gente estava conversando, né, no seu aniversário, eu disse: Júlia, você precisa entrar para esse projeto, porque a sua contribuição vai ser muito valiosa para que você possa mostrar para outras mulheres, principalmente que precisam, porque como os homens eles têm uma abertura maior no universo profissional, e algumas mulheres mais acesso, nessa função cultural de cuidar, de cuidado da mulher. Eu disse: Júlia, é muito importante que você participe, porque a sua voz, o seu olhar vai ser importante para
para fomentar em outras mulheres essa necessidade de se planejar, mesmo enquanto administradora de seus lares. Porque administrar uma casa não é fácil. O que acontece conosco, que a gente tem uma vida profissional extra-casa, é que a gente, na verdade, a gente divide esses dois espaços no tempo que a gente tem. A gente continua administradora do lar e a gente ainda tem o universo profissional para conciliar. Mas as mulheres que culturalmente ou fazem uma opção, né? Por escolher mesmo continuar naquele espaço, e tudo bem, não tem problema nenhum. Uma mulher não é obrigada a entrar no mercado de trabalho, vamos dizer assim, atípico. Ela sendo dona de casa, ela já tem muitas funções. É verdade. Então, ser esposa troféu, né, Lu? Ser esposa, né? Então, assim, esse lugar é um lugar muito importante. Eu acho, Lu e Júlia, que o livro ele tem uma função social. Muito forte. Muito. Se você avaliar todos os conteúdos, todos os capítulos, nós estamos falando de mais de 30 coautores, né? Eles trazem, cada um na sua expertise, cada um, né, na sua modalidade, na sua temática, mas eles trazem contribuições muito significativas. Se eu voltar, eu fiz o meu planejamento aos 51. Aos 41, eu não ouvia grupos de mulheres, como tem hoje, clubes de relacionamento feminino, redes de empoderamento feminino, não se ouvia falar, não tinha, primeiro, esses ambientes não existiam, né? Se existiam, eram muito tímidos, assim, e o assunto não era posto da forma que está sendo posto, especialmente o assunto de vocês duas, o tema de vocês duas, né? Nem as questões de etarismo, era posto associado à doença, a envelhecimento, e não etarismo como conhecimento e como combustível para você continuar próspera e continuar produtiva. E planejamento previdenciário, aí então que não se falava, né? Então eu me vejo hoje uma privilegiada em acessar o livro e, né, entender a dinâmica, entender os modelos, os comportamentos, e ao mesmo tempo sinto falta de não ter, de na minha geração, né, ter um tempo atrás, ter observado essas questões com um pouco mais de cuidado, sabe? Mas eu acho que é esse olhar nosso agora, é que a gente para e pensa qual é a nossa contribuição para o futuro. Então, Luciana, Adriana, Júlia não, porque ela está em outra etapa e ela detém esse conhecimento, essa expertise. Nós não detínhamos alguns anos atrás. Isso aí. Então, qual é o nosso papel na sociedade, dentro da humanidade, no nosso universo Brasil? Porque a gente vai afunilando. Então, qual é o nosso papel? É a gente trazer esse despertar para que mais pessoas, não só mulheres, mas quando a gente fala da mulher, porque necessariamente eu retomo, o homem, de um modo geral, ele já se insere naturalmente por uma questão cultural no mercado de trabalho, e as mulheres vêm num compasso cultural, ocupando espaços maravilhosos, mas a gente sabe que ainda são espaços que não são, você mesmo que trabalha com o mundo corporativo, não são espaços ainda equivalentes. Você lembra na entrevista de Sêmio que a gente fez, que existe um movimento nacional, o CNJ, editou uma resolução para fazer listas alternadas do quinto, para que as mulheres cheguem à cúpula do judiciário. Ainda somos minoria. Ainda somos minoria. Isso. Por isso que, assim como a política, o executivo fez todo esse movimento para que as mulheres entrem para a política, no judiciário, os tribunais estão trabalhando com essas questões para equilibrar. Então, a gente ainda tem uma missão histórica importante para trazer esse equilíbrio para a sociedade. Perfeito. Então todos esses temas que a gente está trazendo no livro, eu digo que é uma tapeçaria, onde o fio que une é a inteligência emocional. É isso. Porque é esse olhar ponderado, esse olhar apurado, sensível, de ressignificar as situações, sejam elas quais forem, é que vai dar essa tranquilidade para a gente manejar as escolhas que são postas nas nossas vidas. É isso. Então, assim, eu me sinto feliz em permanecer
graças ao seu convite, né? Nessa obra que eu acho que é uma obra bonita, é uma obra que deixa esse pano social, legado, esse né? legado social importante, sabe, para outras gerações, mesmo que nós não sejamos beneficiadas como poderíamos, mas assim, a gente tem, por exemplo, agora, esse olhar de Júlia, que é para a gente conseguir evoluir de onde estamos, onde é possível chegar, né, Júlia, nesse olhar dela, mas os que estão chegando, eles vão ter acesso a essa informação para planejar as suas vidas com mais tranquilidade. Para chegar a uma vida longeva, com mais dignidade, com eu estava olhando, né, quando eu vinha para cá, eu estava olhando, a Vogue colocou uma modelo, e assim, isso me deixa muito alegre, uma modelo de 106 anos, é uma tatuadora. Olha! Aí a Vogue britânica, uma outra atriz com 85 anos. Então, a gente vê essa geração longeva, de mulheres longevas, e que estão encontrando esse espaço no mundo. Então, no Brasil, a gente precisa acompanhar essas tendências. Esses movimentos. Mas estamos aqui para essa contribuição, né? Exatamente. O nosso tempo está finalizando, estouramos pouquinha coisa, né? Júlia, você gostaria de arrematar as palavras de Luciana, deixar alguma consideração? Sim, com certeza, com certeza. Eu só tenho a agradecer por estar tendo a oportunidade de estar iniciando nesse grupo seleto com grandes pessoas, porque antes de profissionais vocês são excelentes pessoas. Eu digo que todas vocês foram um presente de Deus na minha vida. E eu fico muito feliz em contribuir com todas vocês e estar participando realmente desse projeto que é tão lindo, que é tão enriquecedor na vida de cada um. Porque é uma responsabilidade muito grande, mas que vale a pena. Vale muito. E eu acredito fortemente em função, inclusive, do que foi o sucesso do volume 1. Né? Nós ficamos por 2 semanas entre os 5, 6 livros, né? Mais 5, 6, quinto lugar e 6º lugar dos mais vendidos do Brasil. Acredito fortemente que o livro vai ser um portal de via de mão dupla, né? Para aqueles que necessitam do conhecimento e vocês que estão disponíveis a dar esse suporte e dar esse apoio. E por aqui encerramos o nosso podcast. Até o próximo, com novos conteúdos, novas informações e transbordando aí alegria, felicidade e conhecimento aos nossos ouvintes e telespectadores. Até breve.